Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Barella e hoje eu estou participando do projeto Pós-NEIQ, promovido pelo AISH de Toledo. Nele eu vou contar um pouco como foi a minha experiência, principais expectativas e dúvidas ao passar por um programa de pós na Engenharia Química. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pessoal do AISH pelo convite e pela oportunidade de poder contribuir um pouco com a experiência que eu tive. E eu espero que seja útil para quem está terminando a graduação ou para quem já terminou e está pensando aí qual o melhor próximo passo a ser tomado, né? Aqui eu vou então seguir algumas perguntas, né, como roteiro. Eu vou começar me apresentando um pouco melhor. Então, eu sou da cidade de Cascavel, Paraná, e entrei no curso de graduação da Engenharia Química na UniOeste. Isso foi no ano de 2007. Aí eu me formei em 2011 e logo na sequência eu já fui para o mestrado. Mas eu não continuei depois no doutorado, então a partir do mestrado eu comecei a trabalhar na indústria. Sempre trabalhei na indústria de papel e celulose e hoje eu atuo como um cientista de dados, tá? E eu acredito que a minha carreira ela teve muito a ver também com ter passado pelo programa de pós-graduação. E eu já vou explicar o motivo disso. Então, a primeira pergunta é por que eu escolhi a engenharia química como um curso? Eu acho que é bem comum aí para muita gente ter feito vestibular ainda muito novo, né? Esse foi o meu caso também. E eu não tenho tão claro assim tudo que me levou a decidir, mas na época eu lembro que eu tinha uma curiosidade grande para entender como os conceitos que a gente aprendia no ensino médio, né, de matemática, física, química, como eles eram aplicados no mundo real e se eram aplicados no mundo real, né? E aliado a isso, eu também pesquisando um pouco, eu vi que a engenharia química abriu uma possibilidade de trabalhar um pouco com programação, simulação de processos. E isso me deu um clique assim na hora que eu vi e eu gostava muito de trabalhar com computador. E eu achei que essa união, né, de explorar um pouco a engenharia, o mundo real, com a computação pudesse ser algo que eu fosse gostar, né, e me interessar. E a segunda pergunta é quando eu decidi pela pós-graduação. Então, durante a minha graduação toda, eu tive muito claro assim que o meu perfil era bem acadêmico para pesquisa ou até a docência. Chegando no final da graduação, acredito que foi bem natural para mim decidir por fazer um processo seletivo, né, para o mestrado, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco a cabeça aberta, assim, que talvez uma oportunidade na indústria, né, no mercado mesmo, pudesse ser interessante, ainda mais estando no começo de carreira, e isso pudesse ser agregador, aí, tanto independente se eu fosse para a indústria ou continuasse depois na área acadêmica. No meu caso, o que aconteceu foram, na verdade, as duas coisas. Então, eu fui para o mestrado e, na época, a Unioeste tinha uma oportunidade era um convênio com uma empresa na qual você fazia os créditos dentro da universidade e logo após você ia para a empresa para fazer a sua pesquisa. Então, a partir do momento que você terminasse seu crédito, você começava a trabalhar na empresa como engenheiro mesmo. E conciliava, né, o desenvolvimento profissional com a finalização do mestrado. Então, uma espécie de um mestrado profissionalizante mesmo. E para mim, assim, foi um formato que eu acho que foi muito útil assim para adquirir experiência e me especializar em conhecimento. A terceira pergunta é o que eu busquei para enriquecer o meu currículo durante o período de graduação. Basicamente aqui foi me envolver em projetos, então, como eu comentei, eu gostava muito de computador, programação, né? E desde o primeiro ano da faculdade eu comecei a trabalhar em projetos relacionados à simulação de processos, modelagem e simulação. Então eu segui com esses projetos aí durante a graduação toda. E também para complementar eu fiz alguns projetos de extensão
monitoria também, eu peguei monitoria de termodinâmica, trabalhei como estagiário no laboratório de simulação de processos. Então, na verdade, foi uma combinação aí de tudo que eu acredito que ajudou a enriquecer um pouco o currículo durante a graduação. A pergunta seguinte: como eu escolhi a minha área de pesquisa para pós? Assim como eu falei, eu sempre gostei de trabalhar com a área de modelagem e simulação, né? No caso da pós, para mim foi bem natural, porque tanto isso era do meu interesse, quanto do interesse da própria empresa com quem a Uniwest fez o convênio, né, junto comigo. Então, tinha a possibilidade de trabalhar com áreas mais experimentais, né, que envolviam o laboratório, mas eu escolhi continuar na área de simulação. E isso até conecta muito com o que eu faço hoje, porque para mim foi um período de especialização. Então, eu trabalhei muito com modelagem durante a graduação e na pós, né, trabalhando aí com o processo industrial mesmo, eu acabei desenvolvendo um pouco a parte de modelagem estatística, machine learning. Então, foi um período muito enriquecedor. Próxima pergunta é: como foi o processo seletivo do mestrado? No caso, como eu já estava formado em engenharia química, eu não sei como as coisas estão hoje, mas na época as 3 universidades que eu prestei o processo seletivo, elas não exigiam uma prova, né? Então era basicamente a avaliação curricular. Então, a forma como eu fiz, né, basicamente juntei os documentos ali de comprovantes de participação em projetos, comprovantes de publicação de artigos, monitoria e tudo mais, né? Para quem está na graduação, essa é uma recomendação que eu dou, né? Sempre guardar muito bem esses comprovantes, que depois facilita esse processo. Então, nesse sentido foi bem tranquilo, assim, só um trabalho para organizar e enviar a documentação e aguardar o resultado. A próxima pergunta: como é fazer um curso de pós-graduação? Na minha visão, a engenharia química é um curso bem amplo, né? Ela tem esse lado, eu vejo como tanto vantagem quanto desvantagem. A gente vê muita coisa, né? Basicamente você sai apto a pelo menos ter uma noção de vários processos diferentes, mas ao mesmo tempo você não entrou suficientemente de forma profunda, né, em nenhum processo. Essa é uma das situações mais prováveis, né? E eu vejo o processo de pós-graduação como uma continuidade, uma oportunidade de especialização na tua área de conhecimento que você escolheu. Então, eu acho que é tanto uma oportunidade de especialização como uma oportunidade de fazer contatos. Então, isso vai depender, na verdade, muito do teu foco, né? Por exemplo, se você está com um foco mais acadêmico, né? Você pretende seguir para a área de pesquisa, é uma ótima oportunidade para fazer parcerias, né, com universidades ou até, de repente, outras empresas, né, que têm interesse em fazer uma parceria para pesquisa e aproveitar esse período aí, criando as conexões e criando mais conhecimento. Então, eu acho que o outro aspecto aí que tem o curso de pós-graduação é que, pelo menos no mestrado, ele é bem rápido, né? Então, a parte aí de os créditos, eles são basicamente uma revisão com um pouco mais de profundidade, né, das principais matérias da engenharia química. E assim, só a título de comparação, né, na graduação a gente leva aí 2, 3 anos para fazer as matérias específicas, né? No mestrado esse processo ocorre em questão de meses, né? Então você faz toda essa revisão e daí tem mais alguns meses para fazer toda a parte de pesquisa e qualificação e, enfim, a defesa, né? Então, 2 percepções, assim, muito rápido e é uma oportunidade de especialização. Bom, pessoal, então, para finalizar, algumas dicas, conselhos ou percepções, né,
para quem está fazendo a graduação e está pensando em ir para pós. A primeira dica que eu daria é prestar atenção no quanto que o mundo pode mudar no horizonte de 5 anos, entre a gente começar uma faculdade e se formar. Eu vou dar um exemplo aí, que quando eu entrei, né, o Brasil estava num boom de petróleo, né? Era o sonho de muita gente se formar como engenheiro químico e trabalhar numa Petrobras ou fazer algo do tipo. Também teve um boom de concursos públicos, né? Então muita gente se motivava a fazer uma pós, né, para depois seguir para um concurso. E essas situações acabaram mudando ao longo do tempo, né? Mudaram bastante e gerou frustrações aí para várias pessoas. Eu diria o seguinte, em relação a essas mudanças, né? O currículo acadêmico ele traz uma boa base de conhecimento, mas como o mundo está mudando muito rápido, hoje é muito necessário buscar conhecimento por conta e suplementar, né? Então, é se manter atualizado de tendências e tecnologias e entender como isso pode ser relevante para o seu futuro profissional. O segundo ponto que eu daria de conselho aí para quem está indo para pós, especificamente conectado com a minha experiência, se você tem alguma vontade de ter uma experiência profissional, buscar fazer alguma parceria com alguma indústria. Então você pode conciliar esse desenvolvimento técnico, né, de conhecimento que você vai ter num mestrado, num doutorado, com uma experiência que, dependendo como for, né, se você gostar, ela pode se tornar uma oportunidade de atuação na indústria, né, logo na sequência. E uma oportunidade também de criação de contatos, né. Eu acho que é isso. Eu agradeço para quem ouviu, espero que tenha sido útil e fico à disposição para se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar. Até mais, um abraço.